Vocês perceberam que não existe nada hoje em dia que não virou conteúdo de alguma forma? Porque assim, eu tava percebendo isso esses dias e antigamente, uns, sei lá, 5, 6 anos atrás, era muito normal a gente ver tanto o YouTube quanto o Instagram de forma um pouquinho mais nichada, né? Aqueles caras fazem vídeo de Minecraft, gravam gameplay, os outros fazem vlog. Só que hoje em dia, quem tava gravando gameplay sequestrava não e hoje em dia tá tentando virar o MrBeast. E assim, as pessoas elas não vivem mais as coisas, né? Elas gravam. E eu particularmente também me incluo nisso, porque qualquer coisa que tenha relacionado à minha banda, inclusive se você não segue @conjuntopentelho no Instagram, virou algum tipo de conteúdo pra gente postar, sabe? Porque antes a gente fazia as coisas, depois contava pra alguém, ou depois mencionava num vídeo, hoje em dia não. Tá diferente, viu? Porque assim, ao mesmo tempo que a gente tem influenciador postando um pouco sobre viagem ou sobre como é a rotina, um treino na academia, você tem gente fazendo live parindo uma criança. A carinha dele. Sabe? Você tem gente tirando foto da comida e depois postando foto com o chefe do Instagram, do resort, da puta que pariu, simplesmente porque achou a comida boa e tentou transformar isso em mídia. Às vezes dá certo, mas às vezes vira um fracasso absoluto. Eu pensei nisso esses dias porque eu não sei se vocês vão conhecer pelo nome, que é um cara que chama Victor Melo, mas uns 3, 4 anos atrás ele gravava uns vídeos de ponto de vista, enfim, umas paradas bem nichada. E aí eu abri esses dias o Instagram e ele tá competindo em Hyrox, que é um esporte fudido, e o cara tá em Paris agora, tá ligado? Então eu acho isso muito absurdo, porque assim, o cara começou de uma forma X e ele tá de um jeito assim completamente diferente, totalmente extrapolado. Você nunca ia imaginar que esse maluco tá fazendo uma porra dessa, tá ligado? É muito absurdo, mano, é muito sinistro. E não que tenha algum problema nele competir no Hyrox, os caras podem fazer o que ele quiser. O que eu acho engraçado é que em algum momento ele deve ter postado algum vídeo, algum story puxando peso, e isso ganhou um pouco mais de relevância, tá ligado? Então, tipo, o problema não é a gente transformar qualquer coisa em conteúdo, porque querendo ou não, pra essa profissão, isso é até um pouco saudável, sabe? O problema eu acho que tá quando a gente extrapola esse limite. Porque assim, enquanto a gente tem o próprio Victor Melo, que agora compete no Hyrox Mundial, aparentemente, o próprio Ismael, que antes fazia só vídeo de opinião, já montado de drag queen, e hoje é uma referência nesse quesito, a gente tem, por exemplo, a MC Mirella, que fez live no parto do próprio filho e 5 minutos depois do parto tava divulgando bet. Eu acho que isso não é muito ético não, viu? E eu acho engraçado porque assim, a gente tá parando um pouco de viver propriamente dito e de aproveitar alguns momentos. Eu tô percebendo isso porque eu mesmo fazendo sons com uma banda pequena hoje em dia e pensando em gravar vídeo aqui, por mais que eu apareça a cada 3 períodos jurássico, a gente não tá mais vivendo, a gente tá pensando. A gente tá pensando em tipo, porra, aquilo ali dá um story bom, aquilo ali vai render um corte da hora, tá ligado? E quando a gente vai ver, isso é a situação mais mundana do nosso dia. A gente só viu o morador de rua pedindo R$2 e recebendo dinheiro, tá ligado? E assim, eu acho que é importante a gente ressaltar que assim, não precisa ser uma parada incrível, um negócio, nossa, absurdo. Porque se você passou vergonha, você vai criar conteúdo. Se você terminou seu namoro, você vai criar conteúdo. Você teve uma crise de ansiedade no meio do shopping e se cagou, você vai criar conteúdo em cima disso. Então assim, é cada vez mais absurdo o que a gente tá fazendo, porque de novo, a gente tem oportunidades muito legais e algumas vezes muito bonitas, uma história de superação ali acontecendo por trás, o próprio Falcon é um exemplo disso. E você tem os caras que vai ganhar fama, vai divulgar 6 casas de aposta chinesa e vai desaparecer com o seu dinheiro, tá ligado? Porque de qualquer maneira, a internet simplesmente não se importa com o que você tá fazendo. Não é sobre uma verdade, não é sobre você tá certo na situação, é sobre você registrar qualquer bosta porque vai ter alguém pra assistir, sabe? Se você estuda, se você trabalha, se você faz um curso, qualquer coisa desse tipo, até talvez não chegue em você algumas coisas, mas se você é um vagabundo de merda que não faz nada o dia inteiro, isso vai chegar em você de alguma maneira e você vai achar a coisa mais absurda do planeta, tá ligado? E assim, o mais louco é que a gente nem percebeu que isso aconteceu na nossa frente. A gente só foi aceitando aos poucos, literalmente consumindo por osmose, e no final das contas ficou normal. A blogueira que gravou o parto do filho, caralho, normal. O filho que ficou filmando a mãe em uma situação constrangedora, caralho, normal. O cara que grita no elevador com qualquer pessoa,
porra, normal. Então, assim, cada vez mais a gente tá aceitando algumas coisas que estão beirando um pouco o absurdo e fugindo do nosso convencional, acreditando que aquilo é comum, por mais que a gente não esteja vendo isso no nosso dia a dia, tá ligado? E no final não é sobre algo que vai virar um conteúdo, é sobre a possibilidade que aquilo tem de ser de estourar de alguma forma. É a mesma coisa de eu pegar só um corte de podcast de mim mesmo falando que eu odeio comida chinesa e deixar só que eu odeio chineses. É a mesma essência, mano. E no final a gente não tá vivendo mais, a gente só tá registrando. Das vezes esse conteúdo nem tá rendendo tanto assim, uma semana vão falar de você e depois você já nem existe mais na internet e você vai aparecer com algo mais absurdo tentando se reinventar e não vai funcionar porque a internet não vai te aceitar de volta, dependendo do que você fez, mas fica tranquilo, se você tem interesse em continuar ou começar a fazer alguma coisa ou retomar, pra mim esse canal é um exemplo disso, eu fiquei parado 1 mês, 2 meses quase e eu quero voltar com tudo agora. Faça, independente do que você quer fazer, faça. Quer dizer, independente não, que eu acho que você não pode filmar matando uma pessoa. Também não é legal matar as pessoas, viu? No final das contas, tá tudo ficando cada vez mais absurdo e a gente tá aceitando muito mais. Eu sou o Luiz, eu te espero aqui de novo semana que vem pra mais um vídeo. Muito obrigado por assistir e se inscreve.